Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor Clécio e essa é a nossa aula de lógica de programação. Muito bem, pessoal, na aula anterior nós praticamos alguns trechos de códigos com com Python, né? Na nossa disciplina de lógica de programação. E como eu falei nas aulas anteriores, eu estou invertendo o nosso modelo didático, né? A nossa forma didática de apresentar o conteúdo. Como? Primeiro a gente pratica, depois a gente vê a teoria, né? Que é para mais ou menos ser parecido com a forma com que nós aprendemos o nosso bom e velho português. Primeiro nós aprendemos a falar, depois nós aprendemos as regras. E obviamente aprender a falar é um pouco mais fácil. Então às vezes pode ser, né? Eu estou testando isso, pode ser que aprender a codificar seja um pouco mais fácil do que aprender a teoria do código. Mas vamos lá. Nós vimos funções em Python. Agora dá para usar o mesmo trecho de código várias vezes. Muito bem. Como foi dito na aula anterior, nós podemos usar uma única estrutura de código várias vezes em trechos diferentes dos nossos programas em Python. Tá certo? É um código dentro do nosso código, tá bom? Como o nosso colega falou na aula passada. Muito bem, eu não vou me alongar muito nessa aula, tá bom? Para dar tempo a gente praticar um pouquinho, então vou passar aqui o slide. Então, como isso é possível? Existem situações onde nós iremos precisar usar um trecho de código mais de uma vez, né? Então, que situações são essas? Imagine que você vai fazer um software e esse software precisa cadastrar pessoas. E à medida que ele vai cadastrando essas pessoas, ele faça uma classificação dessas pessoas, né? Quantas pessoas são do sexo masculino, quantas pessoas são do sexo feminino, quantas pessoas cadastradas são acima de 18 anos, quantas pessoas são acima de 65 anos, né? Que são as pessoas idosas, quais os bairros que essas pessoas moram e quantas pessoas moram no mesmo bairro. Então, imagine uma situação hipotética onde você precisa, de fato, fazer essa classificação para, ao final do software, ao terminar de fazer todos os cadastros, você totalizar esses valores, né, e apresentar esses valores para alguma finalidade. Então, nós podemos pegar trechos de código que fazem sempre as mesmas coisas. Esses trechos de códigos podem ser chamados de funções. No Python, nós temos um nome diferente para função. Professor, mas por quê? Né? Faz parte da PEP, né, do Python, que é um documento que formaliza, né, um documento formal que dita as regras, né, de toda a estrutura do código Python, é chamado de PEP. E aí, no Python, essa função é chamada de def, D-E-F, def. É a abreviação de definition. Por quê? Quando você escreve algum trecho de código no Python, tecnicamente nós dizemos que nós estamos definindo aquilo ali, né? E aí foi a abreviação de definition, né? Def. Então, essas funções em outras linguagens de programação, como a ideia principal de toda linguagem é se aproximar do nosso bom e velho português, ela realmente é chamada de function, que traduzindo é função. Tá certo? Então, essa palavrinha, qual é a palavrinha mágica? Né? A palavrinha mágica é o nosso bom e velho def, né? Eu até escrevi aqui, ó. Quando se escreve uma função em Python, dizemos que estamos definindo algo que antes não tinha, mas agora tem. Então, a palavrinha mágica é o nosso def. Aqui nós temos um exemplo de definição de uma função, tá? O nome da minha função vem logo após a palavrinha def, tá bom? Essa minha função, ela pode receber valores ou não. Quando ela não recebe nenhum valor, nós dizemos que ela é uma função sem parâmetro. Como vocês podem observar aqui, entre os parênteses não tem parâmetros, ou seja, não tem nada. Como eles estão vazios, nós dizemos que essa função superpoder é uma função sem parâmetro. Tá certinho? E o que a minha função faz? Ela apenas imprime pá na tela. Tá bom? Como é que nós sabemos onde está a estrutura da função e onde está a estrutura do código principal?
através da indentação do código. Perceba que após a definição da minha função, né, logo após os dois pontinhos aqui, ó, foi indentado, ou seja, o meu print ele sofreu um recuo da margem esquerda, né, em relação à margem esquerda. Então, tudo que estiver recuado um pouco mais à esquerda, né, da margem esquerda, como o print aqui se encontra atualmente, ele faz parte da minha função. Nós dizemos que ele está dentro do escopo da função, ou seja, é um trecho de código que pertence à função. Já o meu print da linha 5, né, ele começa na mesma margem do def, porém com comandos simples, né, comandos chaves do Python. Então significa dizer que o código Python principal vai ser executado a partir da primeira linha após as definições das minhas funções. Como eu não tenho mais outra função aqui entre o def e o print, significa dizer que na linha 5, né, significa dizer que já está começando o meu código principal. Então, esse meu pequeno código está fazendo o quê? Ele imprimiu na tela chama e depois escreveu superpoder exatamente como está escrito na minha função. Ó. O que é que o Python faz? Ele reconhece que isso aqui, essa palavrinha, com esses parênteses, que não faz parte das palavras chaves do Python, ou seja, que não faz parte de nada que o Python conhece, previamente foi escrito e foi lido, né? Ele foi lido pelo interpretador Python antes de começar o programa principal. Então o que o Python faz? Opa, isso aqui eu conheço, está escrito lá em cima. Ele volta, vai lá na funçãozinha com o mesmo nome e executa todo o trecho de código que está dentro dessa função, dentro dessa minha definição. Certinho? Executou tudo que tinha aqui, ele volta lá para onde foi chamada exatamente essa função e continua o restante da execução. Prontinho. Em teoria, esse é o funcionamento de toda função em Python, né? Como isso funciona? É só colocar o nome? Exatamente. Se você já definiu o nome da sua função, o Python vai te dar asas para voar, né? Python dá para fazer voar? Dá sim. Use your mind, né? Use sua mente, ó. Use sua mind. Tá aqui a mocinha aqui com as penas querendo voar, flamenguista, né? Parece que é de urubu essas penas, mas enfim, bora pra cá. Então o nosso código aqui, eu defini 1, 2, 3, 4 funções. Então nós temos aqui na linha 1 a função definida anda, na linha 3 decola, na linha 5 voa, na linha 7 pousa. Perceba que dentro de cada função dessa não tem um código gigante fazendo alguma coisa, fazendo algum comportamento, executando outras tarefas, né? Porque isso é possível, só que eu resolvi escolher apenas escrever uma linha, né? Na função anda eu mandei escrever na tela, ó, print, acelerando, na função decola subindo, na função voa voando e na função pousa aterrissando. Então, para simular aqui o nosso avião, né? Ou nossa aruboazinha linda e maravilhosa aqui, que não tem pena, mas quer voar. Pode ser também uma pavoa, né? Porque um urubu é feio. Eu não sei como é o feminino de pavão, né? Quem souber, manda no privado aí no nosso grupo, tá bom? Então, o nosso programa principal vai começar logo após a definição de todas as funções. E olha só, na linha 10 ele já começa chamando essas funções. Chamou a função anda, chamou a função decola, chamou a função voa e chamou a função pousa. Depois ele interrogou com uma mensagem simples na tela, que é só voar, e chamou novamente a função voa. Tá certinho? Se você quiser simular esse código, por favor, simule e veja para você entender exatamente o que vai acontecer na execução desse programa, tá certo? Continuando, e a sintaxe é só isso, o nomezinho def, o nome da função, os parênteses e os dois pontinhos, tá bom? O código você coloca indentado para dizer para o Python que tudo que tiver após os dois pontinhos, né, quando eu definir a minha função, vai fazer parte da minha função, tá bom?
Eu esqueci de indentar aqui, ó, no print que eu dei, mas na verdade esse trecho aqui, ó, aqui o código do seu programa, ele tem que ficar indentado na mesma margem de código aqui, tá bom? Aqui é o código da função. Ah não, pessoal, tá certo. É porque aqui eu quis dizer que é o código do programa principal. Tá certo. Aqui fica o código da função, aqui o código, né? Na mesma coluna aqui do def, o código do meu programa principal em Python. Tá certinho, tá? Perdão aí pelo engano. E como é que isso é em C, para vocês terem uma ideia? Em C é escrito assim, a palavrinha função, o nome da função, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, e aí você coloca as linhas de código em C, finalizando sempre todas elas com ponto e vírgula, tá? Em Portugal, como é que nós podemos representar isso em Portugal? A palavrinha função, em português, obviamente, o nome da função, abre e fecha parênteses, também para exemplificar que nós não vamos ter parâmetros, e a palavrinha escreva, que eu coloquei aqui só para exemplificar que é um trecho de código que está dentro da minha função, tá? O que delimita onde começa e onde termina a minha função são as chaves, tá bom? Ou, se você preferir, como é no nosso bom e velho Portugal, você pode colocar início e fim da função, tá certo? Por que que não existe regra? Porque não existe sintaxe para Portugal. Não existe regra de escrever em português o nosso algoritmo. Ele apenas tem que demonstrar o que nós queremos fazer com aquele trecho de código, tá certo? E qual é a finalidade, gente, de tudo isso? Como já foi dito antes, nós podemos organizar o nosso código, criar uma estrutura única para fazer algo específico, ou seja, um código que pode ser repetido dentro do nosso código, do nosso programa principal. Nós podemos usar em qualquer parte do nosso código e escrever apenas uma vez, né? Escrever o nome dessa função em qualquer parte para chamar ela e escrever apenas uma vez. Imagine que você tenha que incrementar a sua função, modificar a sua função, colocar mais detalhes dentro dessa função quando o seu programa estiver executando, né? Você não precisa sair procurando linha a linha do seu código qual é o trecho que faz aquilo. Você vai exatamente na função que faz aquilo. Então, facilita muito o nosso trabalho. Então, dá para usar uma dentro da outra? Dá sim. E é o que torna o nosso código bastante interessante, tá bom? No Python você pode passar uma verdadeira estrutura complexa como parâmetro para uma função, tá certo? Então nós temos essa facilidade, o Python nos dá superpoderes e nós podemos fazer tudo isso, tá certinho? Mas e com parâmetros, professor? Como é que funciona? Muito bem. É só colocar alguma coisa dentro dos parênteses que a mágica acontece. Vamos ver? Observe aqui, agora eu defini uma função meu nome meu, nome da minha funçãozinha aqui, ó, nome meu, e eu coloquei uma variável que eu chamei ela de eu dentro dos parâmetros, dentro dos parênteses. O meu parâmetro vai ser essa variávelzinha que eu chamei de eu. E dentro da minha função eu mandei imprimir essa mesma variável, eu. Então, o que essa minha função vai fazer? Ela vai imprimir na tela o que vier dentro dessa minha variávelzinha eu, tá bom? E como é que ela faz para receber alguma coisa, essa variávelzinha eu, daqui da minha função? Ela fica em estado de standby e sempre que for chamada, ela já fica pedindo, né? Manda para cá, manda para mim que eu recebo, manda para mim que eu recebo. Essa variávelzinha aqui nos parênteses, ó. E lá no meu programinha principal, eu vou chamar essa minha função e vou passar alguma coisa para essa função. Vou mandar daqui para lá. Então, perceba que eu passo uma mensagem para o usuário, digite aí mesmo, né, para ele digitar alguma coisa. Obviamente eu vou digitar o meu nome. A ideia é digitar o nome, né? Mas você pode digitar qualquer coisa. E eu vou armazenar na minha variávelzinha vai o texto que vai ser digitado, certinho? Coloquei aqui o meu comando input. E aí, quando eu chamar a minha função, ó, nome meu, eu vou passar essa minha variávelzinha. Mas o que eu estou passando? É a variável? A variável vai? Não, eu estou passando o conteúdo dela. Exatamente. Então, o conteúdo dela vai lá para a minha variávelzinha eu. E lá dentro da minha função, eu mando imprimir esse conteúdo, certinho?
E isso aqui nós chamamos de funções com parâmetro, tá certo? Pessoal, é só isso. Agora nós vamos praticar, mas para isso eu vou gravar um outro vídeo. Valeu, até mais!